Legal. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre organização e sobre segurança de cluster, namespace, role-based e tudo mais, a gente vai falar um pouco sobre a última parte conceitual desse módulo, que é a parte sobre config maps, tá? A ideia dos config maps é ser um pouco mais simples do que os secrets, então os config maps eles são iguais aos secrets, a única diferença é que eles não têm esse encoding em base 64, os dados são guardados em texto plano, tá? E eles são feitos para você armazenar configurações da sua aplicação no geral. Tá? Então, eles não têm esse limite de 1 mega e também permitem que você armazene em vários tipos de arquivos, vários tipos de dados. Geralmente, config maps são utilizados para você poder passar, né, desacoplar a configuração da sua aplicação, tornando ela muito mais maleável, muito mais móvel entre os lugares, tudo bem? Bom, para a gente entender um pouco mais sobre os config maps, vamos ver como é que a gente cria um config map no geral, tá? Bom, para a gente criar um config map, a gente pode utilizar o próprio arquivo de declaração dele, tá? Então, a gente pode vir aqui e criar um tipo config map na API V1, e aí o nome do config map vai vir escrito aqui no metadata, como sempre, tá? E aqui estão os exemplos de algumas chaves que têm valores simples, né? Então, por exemplo, chaves de valores simples que são definidas como aqui no data, né? Como não temos o string data aqui, e a gente coloca o nome simplesmente da chave e o valor, né? E aí, quando a chave tem valores múltiplos, né, tipo arquivos, essas coisas desse tipo, a gente coloca um pipe no início da linha e aí ele permite que a gente pule linhas, né, até quantas linhas a gente precisar pular para que a gente possa colocar o nosso arquivo. Nesse exemplo, a configuração aqui é um arquivo de jogo, tá? Então a gente tem aqui algumas propriedades do jogo. Esse daqui são alguns arquivos, né, que o jogo tem que criar. Tá? Então, a ideia seria que a gente utilizasse esses valores como variáveis de ambiente, esses valores como arquivos, né? E aí, esses são os usos principais do config map. Apesar de ele também poder ser utilizado de outras formas, ele também pode ser utilizado, por exemplo, como um comando de entrada dentro de um container, assim também como ele também pode ser utilizado dentro do próprio container, usando a API do Kubernetes para pegar valores de dados. Só que os dois exemplos mais utilizados, os principais exemplos que a gente tem são utilizando variáveis de ambiente e utilizando arquivos, tá? Então, quando a gente tem um arquivo, né, como a gente cria como arquivo, a gente vai usar basicamente a mesma coisa. A única diferença é que ele pode ser criado como um único arquivo completo, então vamos supor que todas as chaves, né, todo o meu config map, ele tem aqui várias chaves e ele é criado como arquivo. Então, esse config map, cada chave do config map vai ser criada como um arquivo diferente. Tá? Então, nesse caso, eu estou montando, né, o volume full dentro do /etc/full como read-only e o nome do config map que eu quero passar. Tá? Então, você pode ver que aqui é config map, não é mais secret. Tá? E a gente pode usar ele como env. Tá? Na verdade, o que a gente vai utilizar muito mais ele é como arquivo, porque nossa própria aplicação a gente vai montar ele como um arquivo para poder substituir aquele arquivo config que a gente tem. Tá? Então a ideia é que a gente possa utilizar ele também como env, né? Então, naquele mesmo exemplo do jogo que a gente estava olhando, a gente pode utilizar a mesma coisa, só que vai ser um value from, em vez de ser um secret key, né? Um secret key ref, a gente vai ter um config map key ref, e aí é o nome do config map e a chave que a gente vai utilizar. Então você pode ver, ó, aqui é o nome da nossa variável dentro do container, porque a gente está usando caixa alta, e aqui a gente está usando caixa baixa, né, que é o nome da chave dentro do config map. Mas a gente também quer montar um volume dentro dele. Então a gente quer montar um volume, né, na pasta /config aqui, e ele é read-only, e esse volume é o volume config, que vai pegar do config map game demo essas chaves aqui, entendeu? Então ele vai pegar essa chave e vai montar nesse caminho, essa chave nesse caminho, entendeu? Então essa é a grande ideia, tá, que a gente vai colocar, porque a gente pode separar as chaves em caminhos diferentes. E aí vem o grande questionamento, né? Como é que eu propago essas alterações para dentro do config map, para dentro do pod no geral, né? Porque eu alterei o config, beleza, eu tenho um arquivo de configuração colocado lá, e aí eu mexi nessa configuração, o que acontece? Ele propaga automaticamente? Sim, os config maps são propagados automaticamente. Eles têm técnicas, né? Você pode definir dentro, em algumas chaves, do arquivo de declaração mesmo, o tipo de propagação que você quer. Você pode falar para ele ficar observando, né, a propagação do config map, ou então você também pode falar para ele ter um TTL, né, um tempo de vida específico. Então, depois de um determinado tempo, isso daí vai ser atualizado. O mais comum é deixar ele em branco, ele vem sempre com o modo watch, né, que o Kubernetes, o próprio master, né, o próprio main node do Kubernetes, o control plane, olha as alterações do config map e vê se esse config map foi alterado. Se ele foi alterado, ele altera o valor dentro do pod, ele recoloca o arquivo dentro do pod, dentro do container que você está utilizando, certo? Então você não precisa esperar que você não precisa configurar manualmente, ele pode fazer isso sozinho também, tudo bem? Bom,
Por parte conceitual, a gente termina por aqui dentro desse módulo. Agora a gente vai para o nosso hands-on e a gente vai refatorar a nossa aplicação para que ela consiga aceitar secrets e config maps, e a gente vai melhorar um pouco mais tanto o back-end quanto o front-end da nossa aplicação utilizando essas duas técnicas. Legal? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso.